Graça e paz, queridos. Aqui quem vos fala é o pastor Christian Santos e estamos de volta com mais o Alimentando os Famintos desta semana. E o nosso Alimentando os Famintos vai ser baseado na história de Joel. Então, Joel capítulo 2, versículo 28 diz assim a palavra do Senhor: E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fogo e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Essa promessa, ela foi dada a Joel, ela foi impulsionada por Deus através do profeta Joel para aquela geração de Joel. Para a gente fazer um resumo do que era a geração de Joel, era um povo que andava em incredulidade, era um povo que não andava nos princípios do Senhor, abandonaram os princípios do Senhor, e por conta desse abandono de Deus, a terra foi acometida por pragas. E aí nós podemos observar que 4 tipos de gafanhotos acometeram as lavouras: o migrador, o cortador, o destruidor e o devorador. Arrasou com toda a colheita que o povo poderia ter por causa da infidelidade do povo. Mas aí Joel começa a confrontar o povo a respeito, acerca desta infidelidade. E aí o povo começa a se arrepender, mas também os sacerdotes choravam no altar, se arrependiam pelo pecado do povo e não rasgavam as vestes tão somente, mas rasgavam o coração. E o povo ali começou a se converter e a se orientar e voltar aos princípios de Deus e a voltar para Deus. E aí então Deus disse que por causa daquela atitude do povo, nunca mais o povo passaria por vergonha. E aí então ele começa a ministrar a promessa do seu Espírito para a geração de Joel. Essa promessa do Espírito, ela veio se cumprir não naquela geração, mas em gerações posteriores. Chegou até Atos dos Apóstolos capítulo 2. Então lá em Atos capítulo 2, a gente observa no versículo 1 que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diz assim: E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e cobriu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Lá no versículo 14 diz: Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-se nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tornai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como verdes, como havia pensado, sendo a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e sonharão sonhos os velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Então o que acontece? Da profecia, da palavra proferida, da profecia dada por Joel, lá em Joel capítulo 2 até Atos capítulo 2, se passaram mais de 450 anos aproximadamente para se cumprir. Ali não foi a totalidade da profecia, mas foi o início da profecia. A profecia começou a se cumprir através de Atos dos Apóstolos. E o que é que nós podemos observar, queridos? Que isso vai se findar na volta do Messias no reino milenar.
Então nós observamos que essa carne, que vai ser toda ela alcançada pelo Espírito, vai se totalizar na vinda do Messias para reinar sobre Israel, sobre o seu povo, sobre a nossa vida durante 1000 anos, chamado o milênio. Mas de Joel até Apocalipse, nós servos do Senhor, temos que registrar a nossa história, temos que fazer a nossa história. Então eu quero dizer para você o seguinte, que nós não podemos passar dessa geração sem antes fazermos a nossa história. E eu quero dizer para você que muitos já se passaram nessa terra e muitos fizeram histórias. O que nós podemos observar de Jerônimo de Savonarola, homem de Deus levantado na sua geração para fazer a diferença, foi o estopim. Ele foi um avivalista na sua geração. O que falar de Moody, o que falar de Charles Finney, o que falar de Spurgeon, o que falar desses grandes homens de Deus que passaram e fizeram história por onde passaram, queridos. O que falar, né, desses homens de John Wesley, o que falar, querido, de Billy Graham, o que falar desses homens que têm marcado a sua geração, marcado a sua história pelo Evangelho de Deus, o que falar do avivamento na Rua Azusa. Amado, aquele homem buscou de Deus, buscou fazer a vontade do Senhor em 1905, mas porque tinha sido incendiado antes, em 1904, 30 de outubro de 1904. Se levantou ali um homem com 26 anos de idade, que decidiu colocar sua vida diante do altar de Deus. Aquele homem, ele foi responsável pelo avivamento em Gales, o país de Gales. Mas o que é que ele tinha? Ele tinha sede e tinha fome de Deus. O que é que o nosso coração tem? O que é que tem no nosso coração? Se o teu coração estiver cheio de Deus, se o teu coração tiver sede de Deus, fome de Deus, você vai ser alguém de relevância e que vai estar marcando a sua geração. Deus quer nos levantar como avivalista. Deixa eu te falar uma coisa, o avivamento de Gales não foi algo que demorou muito tempo, mas foi algo que em poucos meses começou a acontecer. Então eu quero dizer para você, querido, deixe Deus lhe incendiar. Deixe Deus lhe levar a lugares grandes. Interessante é que as pessoas se convertiam hoje, e hoje mesmo elas estavam pregando, se convertiam hoje e amanhã já estavam sendo responsáveis por campanhas de oração. Até os jovens, até as crianças se convertiam, bares eram fechados, cinemas eram fechados, prostíbulos eram fechados, porque alguém tinha o coração incendiado por Deus. Então meu desejo nessa manhã é que você seja incendiado por Deus e faça a diferença na sua geração. Amém? Shalom, que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a semana que vem com mais um Alimentando os Famintos. Nos segue lá nas redes sociais, vai estar passando aqui o endereço e nós queremos que você seja um instrumento de Deus para levar o avivamento para outras pessoas também. Amém? Shalom. Paz.